Olá, sou o professor Arthur. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. O tema de hoje é explorações no plano cartesiano. Nós vamos relembrar, o plano cartesiano e vamos dar uma aprofundada. Então, o plano cartesiano, ele serve para localizar pontos. Sempre esse eixo deitado aqui, o eixo da horizontal, é o eixo X. O eixo X chama eixo das abscissas, tá? O eixo na vertical, esse aqui em pé, é o eixo Y, o eixo das ordenadas. O cruzamento entre esses dois eixos é a origem, é o ponto 0, 0, ou seja, ele é 0 no X e 0 no Y. Tem 4 quadrantes, quadrantes são essas regiões aqui, certo? O primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Eles contam no sentido anti-horário, né? Daqui para lá. Então, vamos aprender, relembrar, né? Relembrar ou aprender, para quem ainda não aprendeu, a colocar os pontos no eixo, nos eixos, né, no plano cartesiano. Então, por exemplo, o ponto A. Sempre o primeiro número vai ser do eixo X, sempre. E sempre o segundo número vai ser do eixo Y, certo? Não dá para esquecer isso porque o X e Y estão na ordem alfabética. Então, o X vem primeiro no alfabeto, depois vem o Y. Do lado, no eixo X, do lado direito do zero, são os números positivos. Do lado esquerdo do zero, os números negativos. No Y, em cima do zero, são os números positivos e abaixo de zero são os números negativos, certo? Vamos começar aqui pelo ponto A. Ponto A é 2 no X, 3 no Y. Então eu venho aqui no 2 do X, subo até o 3 no Y. Ligo os dois, esse é o ponto A. Ponto B, menos 3, 4. Então vou lá no menos 3 no X e subo até o 4 no Y. Ligo os dois, ponto B. Ponto C, menos 5 no X e menos 4 no Y. Então eu pego lá no menos 5, desço até o menos 4. Ligo os dois, ponto C. Ponto D, 6 no X, 6 aqui, desce no menos 3 no Y. Então está aqui o ponto D. Ponto E, ele tem um zero. Então, como o zero é no Y, ele vai estar em cima do eixo X, que é o 4. Então, ligando aqui, é 0. É 4 no X, 0 no Y. Então, ele é em cima da reta X. Ele é em cima do eixo X. Menos 4 e 0, mesma coisa, né? Ele vai ser em cima do eixo X, só que no menos 4. O G. Agora ele é 0 no X e menos 5 no Y. Então, ele vai estar em cima do eixo Y. Aqui no menos 5. Ponto G. E por último, o ponto H vai estar em cima do número 5 aqui no eixo Y. Agora é o contrário. Deu os pontos, né? Vamos identificar quais são as coordenadas. Então, para isso, desço aqui no B, o ponto A. Desci aqui no A, 3. Prolonguei aqui no Y, 2. Então, é o ponto 3 e 2. No B, desci aqui, 2. Prolonguei aqui no Y, 4. Então, é o ponto 2 e 4. O ponto D. O ponto C. Subo aqui,
no x é 4. Prolongo aqui no y, menos 4. 4 e menos 4. No d, desço ali no x, prolongo no y, menos 5 e 4. O ponto E, subo aqui, ó, no x e prolongo aqui no y, menos 3 e 3. Então, o F está em cima do eixo x, no ponto 7, então é 7 e 0. Para localizar ponto, não tem segredo. É só lembrar que o x é o primeiro e o y é o segundo. Tá? Esse exercício aqui costuma cair muito em simulado. Observe a figura abaixo. Quais as coordenadas de A, B e C, respectivamente, no gráfico? Quando o exercício fala respectivamente, é que na resposta vai estar nessa ordem. Então, o primeiro aqui na resposta vai ser o ponto A, depois o ponto B, depois o ponto C. Aqui, ó, ponto A. Vamos descer aqui. Aqui não tem número. Vamos ver se é o 5? Se a gente for contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então dá para ver que é de 1 em 1. Que eu contei aqui, aqui vai dar 5. Prolongando ali, aqui é 7, tá? Então aqui é o 5 e aqui é o 6, que está 1 abaixo do 7. Também está de 1 em 1. Então o ponto A é o ponto 5 no x e 6 no y. Numa prova de teste, ó, já acertaria daqui. Porque nenhuma outra alternativa, o ponto A é 5 e 6. Tá? Eu só vou ver os outros pontos para a questão de aprendizagem, mas numa prova já poderia marcar a alternativa C. Agora o ponto B é 1 no x e desceu aqui, ó, 5, 4. 1 e 4. Então também bateu com a alternativa C. E o ponto C já está mais fácil, né? Porque tem um número aqui. Então o ponto C é 4 e 2. Alternativa C. Agora tem uma situação problema aqui. Um terreno tem um formato de um quadrilátero convexo, cujos vértices em relação a um sistema de coordenadas cartesianas, com as medidas dadas em metros, tem coordenadas 8, 11, que é o ponto A, B, 32, 1, C, 0 e 1, e o D, 0 e 5. O proprietário do terreno pretende construir uma cerca contornando todo o terreno. Qual deverá ser o comprimento em metros da cerca? Então, primeiro eu tenho que saber, para saber o comprimento da cerca, eu tenho que saber o tamanho de todos os lados. E tem dessa situação problema. Questão 1. Nas coordenadas do ponto A, que nome se dá ao valor 8 e ao valor 11? Então, o valor 8, que é o x, é abscissa e ao 11 é ordenada, só isso. Aqui é só para reforçar que sempre primeiro vem o x, depois vem o y. Então, a resposta, né, que eu já falei, 8, como pertence ao eixo x, o nome é abscissa, e o 11, que pertence ao eixo y, o nome é ordenada. Exercício 2. Represente o terreno no sistema de coordenadas a seguir. Então, ó, ponto A, 8, 11. O 8 é aqui, sobe até o 11. Ponto A. O B, 32. 32 no x e 1 no y. Então, ó, 32 no x aqui, sobe 1 no y, é o ponto B. Ponto C, 0 no x, 1 no y. Que não vai dar para alcançar, mas vai ser em cima ali do eixo y. E 0 e 5. Vai ser em cima ali do número 5. Ligando todos os pontos, eu tenho terreno. Tá? É esse quadrilátero irregular. 3. Para resolver o problema proposto, é preciso determinar
as medidas dos 4 lados do terreno. Qual é o comprimento dos lados? BC, CD, AB e AD. BC é esse daqui, ó. BC. O BC, como ele é paralelo ao eixo X, ó, tá na frente, retinho, é só eu contar. Quanto que tem daqui até o B? 32 metros. Então, BC, 32 metros. O CD também tá fácil, que ele tá aqui em cima, né? Contando quantos quadradinhos tem, vai dar 4. Ou eu faço a ordenada aqui, que é 5 menos 1, 4, ou eu conto. Agora, o ponto AB e AD não dá para eu calcular sem fazer algumas contas, né? Porque ele é irregular aqui, ele não passa bem no meio dos quadradinhos. Tem quadradinho que ele passa no meio, tem quadradinho que não. Então, eu vou ter que fazer um raciocínio para calcular. Como aqui a gente está trabalhando no eixo de coordenadas cartesianas, e aqui eu sei que tem tudo ângulo reto, eu posso desenhar triângulos retângulos e calcular pelo Teorema de Pitágoras. Tá aí mais uma aplicação do Teorema de Pitágoras. Então, ó, a estratégia que eu usei foi o seguinte. Passa um traço aqui até o ponto D, que é o início ali do vértice, e une os dois. Formou um triângulo retângulo. Eu sei que esse ângulo aqui é 90 graus, porque é o eixo de coordenadas cartesianas. Então, contando do A até o D, e do D até esse ponto aqui, ó, do D até esse ponto dá 8. Se você olhar aqui, é tamanho 8. Se você contar aqui, vai dar 6. Então, para eu achar o tamanho AD, eu tenho que calcular Pitágoras, chamando isso aqui de x, que é a hipotenusa. Eu aplico Pitágoras, acho x. Agora, para achar esse outro tamanho aqui, AB, é a mesma coisa. Passo um traço aqui, ó, para formar um triângulo retângulo grande. Do A até esse ponto aqui, mede 10. Desse ponto aqui até o 32, dá 24. Aqui é o 8. Daqui até aqui é 8. Ou eu posso contar, um por um, que vai dar o 24. Ou eu posso pegar o 32 menos o 8 daqui, eu acho que é 24. Eu acho o tamanho de 24, certo? Vou chamar aqui de y o tamanho AB. Agora vamos calcular separadamente os dois pelo Teorema de Pitágoras. Tá? Então aqui vai ser x ao quadrado, primeiro, porque ele é hipotenusa, é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, 36, e 8 ao quadrado é 8 vezes 8, 64. Agora faz essa conta aqui, ó, 36 mais 64 dá 100. Agora, chegou nesse ponto, ó, extrai a raiz quadrada dos dois lados. Aqui eu posso cancelar esse 2 com esse 2, sobra o x. E raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 vezes 10 é 100. Então já achamos esse tamanho aqui. Agora vamos achar esse tamanho aqui, ó, o AB. A hipotenusa é o y. Aqui eu coloquei x ao quadrado, é o vice do x, né? Mas aqui na verdade é y. Então aqui y ao quadrado é igual 10 ao quadrado, que é esse cateto, e aqui 24 ao quadrado. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, 100. 24 ao quadrado é 24 vezes 24, 576. 100 mais 576, 676. Extrai a raiz quadrada dos dois lados, corta esse 2 com esse 2, sobra x. Raiz quadrada de 676 é 26, porque 26 vezes 26 dá 676. Aqui nós já vimos nas aulas passadas, dá para calcular por fatoração ou testando, né? Se a gente vai testando até achar que é 26. O teste é um número vezes ele mesmo, certo? Então eu testaria, por exemplo, 22 vezes 22,
24 vezes 24 até chegar no 26 vezes 26. Então, qual o comprimento da cerca? O comprimento da cerca é somando todos os tamanhos do terreno. Um mede 32 metros, o outro mede 4, o outro 10 que achamos por Pitágoras, 26 também achamos por Pitágoras, dá os 72 metros de cerca. Então a aula de hoje fica até aqui. Muito obrigado. Não esqueçam de mandar a foto das atividades no particular do tutor de vocês. E fiquem com Deus.